Antes de tudo, Fé, depois de tudo, gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Aê! Começando, pessoal, mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 16, pessoal. Estamos aqui online, eu, Fernando Pinheiro, João 316, juntos aqui remotamente, para a gente falar de Jeremias, para a gente comentar, para a gente fazer aquele resumão da semana, né? A gente relembrar aí quantas passagens maravilhosas, mais uma semana de bênçãos, mais uma semana para a gente refletir e praticar a palavra de Deus, beleza? Já de antemão eu peço que você, deixe seu like, né? Deixa aí, clica no botão de curtir, ajuda a gente a crescer mais, ajuda a gente a espalhar a palavra de Deus, faça a sua pequena contribuição aí, tá certo? Para ajudar a gente nesse projeto que tem abençoado a minha vida, tem abençoado a vida de Fernando, de João e com certeza de várias pessoas também. Beleza, pessoal? Deixa seu like, se inscreve no canal, manda o link aí desse episódio para outras pessoas também, ajude aí divulgando o Leia a Bíblia Cast para mais e mais pessoas, tá certo? E além do Leia a Bíblia Cast, pessoal, tem um grupo de leitura bíblica. Muito importante você fazer parte do grupo de leitura bíblica, tá certo? Muita gente lá lendo a Bíblia, né? Pessoas entrando no grupo toda semana, isso é legal também, né? Muita gente entrando no grupo, né? Começando a ler, sempre dá tempo de você começar a ler com a gente, tá certo, pessoal? Não pensa, não dá tempo não, dá sim. Sempre dá tempo para você começar e continuar com a gente até o fim do ano. Ano que vem tem mais leitura e, se Deus quiser, sempre vai ter leitura para a gente manter, né, esse hábito da leitura diária, sempre buscando a edificação da palavra de Deus, tá certo? E se você já faz parte do grupo de leitura, tem outras formas também de você se edificar, de você estar sempre em contato com a palavra de Deus. A primeira forma são os cursos da Escola da Bíblia, que eu vou pedir para João falar para a gente um pouquinho. Aí, João, como é que tá os cursos da Escola da Bíblia? Tá uma bênção, graças a Deus estamos aí com o número recorde de aluno inscrito, então é bênção sobre bênção, né? E como você falou bem, é, ainda dá tempo, né? Hoje uma aluna, Janete, do curso Como Ler e Entender a Bíblia, ela entrou hoje no grupo, então eu quero convidar, né, Que a vocês benção. compartilhar esse vídeo, além de deixar o like, né, você compartilha, né? Falar da Escola da Bíblia é muito simples, eu falar da Escola da Bíblia é mostrar que existe um local na Avenida Conde da Boa Vista, 1437, onde lá realmente a gente faz a leitura, a gente faz o debate, são diversas pessoas de diversos locais, com diversas, mas é um só pensamento, conhecer a Cristo e ao Deus revelado na Bíblia. Então, hoje mesmo você pode acessar a nossa página e conhecer mais sobre a escola. É só acessar o escoladabiblia.com ou você pode ligar para o 3231-6861 e curtem as nossas redes sociais para conhecer mais. Mas nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Amém, amém. Valeu, João. É isso aí, pessoal. Faça um curso da Escola da Bíblia, né? Essa ferramenta maravilhosa da igreja, né? Muitas pessoas têm sido edificadas, têm sido abençoadas, né? Têm se aprofundado mais na palavra de Deus, pessoas se convertendo à palavra, pessoas sendo batizadas através desse trabalho maravilhoso da Escola da Bíblia. Conheça, faça parte. Se você não conhece ainda, né? Você vai ver como é maravilhoso estudar com esses irmãos, né, João? E hoje tem uma irmã que foi batizada hoje. Ela se tornou a nossa irmã, é Bianca Pontes. Eu saí agora da Boa Vista e hoje é festa no céu. Ela está fazendo o curso Evangelho de Lucas, na Escola da Bíblia, e também Doutrinas na quarta. E hoje Olha aí. ela decidiu entregar sua vida a Cristo. E hoje ela já vinha acompanhando o Leia a Bíblia Cast e também fazendo parte da leitura anual. Então, é conhecer, não é? Viver e ensinar. Então, ela Ensinar. conheceu, ela agora vai viver e com certeza vai fazer discípulo, que ela tem o filho dela de 10 anos, Rafael, uma benção esse menino, 10 anos, estava Que lá. maravilha. E depois do batismo ele disse, te amo, mamãe. Olha É aí. lindo, é lindo, é Ela lindo, né? dando o exemplo já para o filho, né? Tá vendo aí Ela que dando coisa boa. exemplo. Justamente. Que Perfeito. coisa boa. Beleza, pessoal. Então, olha aí, que coisa maravilhosa. Conheça a Escola da Bíblia. Então, se Bianca estiver aí acompanhando esse episódio, bem-vinda, Bianca. Que Deus te abençoe, né? Bem-vinda à família de Cristo. Que A bom que família. você se batizou. Que bom que você agora, né, está nos caminhos do Senhor. E Janete também, né? Que entrou no grupo de leitura também. Se Janete estiver por Justamente. aí,
Bem-vinda, Janete. Que bom ter você com a gente também, lendo a palavra de Deus. Já digo para você continuar firme e forte também, Janete, aí na leitura da palavra. Beleza, pessoal? Que coisa boa. Leia a Bíblia Cast, grupo de leitura, Escola da Bíblia e ainda tem uma edificação maravilhosa aos sábados, que eu vou pedir para Fernando falar um pouquinho como é essa edificação, Fernando. É mais uma porção, Daniel. É mais uma porção da palavra de Deus. É um momento que a gente faz reflexões, que a gente ouve louvores, que a gente se alimenta. Isso acontece todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, pela Rádio Litoral FM, que os irmãos podem ouvir na íntegra, no momento da transmissão, ou pode ouvir depois. No caso, hoje, ele já pode acessar, o programa foi ontem, sábado, né? Já pode acessar o programa 587 e ouvir as mensagens. São reflexões fortalecedoras, animadoras, com certeza. Todos que ouvem, que assistem o programa, eles se renovam, se edificam. Tenho certeza que isso vai acontecer com você também, meu irmão. Amém, amém. Valeu, valeu. Olha aí, mais um recado então de Fernando. Jesus, a nossa esperança. Programa todos os sábados, pessoal. Você assiste ao vivo, você ouve ao vivo, ou então vai lá no canal Jesus, a nossa esperança, o canal do YouTube, né? E você tem lá, ó, vários e vários episódios para você se edificar, ouvir de novo, mandar para as pessoas também se edificarem. Beleza, pessoal? Recados dados, Escola da Bíblia, Jesus a nossa esperança. E agora vamos saudar os nossos irmãos, saudar os nossos ouvintes que estão sempre com a gente, deixando mensagens do episódio anterior, né? Aquele episódio que a gente gravou presencial, né? Foi uma bênção, foi maravilhoso aí compartilhar com vocês. Deixa eu ver quem deixou comentário, né? Vai deixando aí seus comentários também para a gente comentar sobre você no próximo episódio, tá certo? Ó, quem comentou no último episódio, ó, primeiramente, quem estava conosco foi Miriam Silva. Um abraço para Miriam Silva, desejando aqui parabéns a todos os pais, não é verdade, né? O último programa que a gente gravou foi no Dia dos Pais. Então, olha aí, mais uma vez, parabéns aos papais. Marilu também deixou sua mensagem aqui. Valeu, Marilu, também dando feliz Dia dos Pais. Agradecendo, ó, obrigada por esse projeto tão maravilhoso. Valeu, Marilu, continue firme com a gente. Bianca deixou seu comentário. Olha aí, João, Bianca, que se batizou, já estava aí, como você disse, né? Já estava firme e forte, né? Acompanhando. Então, Bianca, valeu, continue com a gente, continue firme e sucesso, né? Na sua jornada maravilhosa cristã. Conte com a gente sempre que você precisar. Beleza, Bianca? Quem mais estava por aqui? Raimunda também deixando sua mensagem. Raimunda Fabiola também fiel na leitura, né, Raimunda? E fiel aqui com a gente no Leia a Bíblia Cast. Vitória Eduarda também deixando sua mensagem. Ela colocou aqui só sensacional. Valeu, Vitória. Que bom que você gostou, né? Compartilhe o link para outras pessoas e continue com a gente aqui também, meditando sobre Jeremias, beleza? Quem mais deixou comentário aqui? Eliane Ribeiro também deixou seu comentário. Valeu, Eliane Ribeiro. Que coisa boa ter você com a gente. Quem mais está aqui também? Cleide. Tem uma pessoa aqui chamada Cleide Aquino. Olha aí. Então, bem-vinda, Cleide. Se você estiver por aí também, muito bem-vinda, Cleide. Que bom ter você aqui com a gente. Espero que você esteja gostando também do Leia a Bíblia Cast. Continue compartilhando. Deixe seu like também, Cleide. E espero que você esteja aqui com a gente nesse episódio também. Valeu pela mensagem, Cleide. E também a última mensagem aqui, ó, Aninha Mili, nossa irmã Luciana, né? Aninha Mili também deixando sua mensagem, desejando aqui paz de Cristo. Deus abençoe suas vidas. Valeu, Luciana. Que Deus abençoe sua vida também, pessoal. Continuem comentando, continuem deixando aí versículos, certo? Que a gente vai comentar sempre no próximo episódio, beleza? Vamos lá, então. Lembrando, pessoal, que você que comenta aqui, tá certo? Se você puder mandar também um mote, né? Se você puder mandar um poema, que a gente sempre faz no final do Leia a Bíblia Cast. Então, ó, será que vai ter PP hoje? Será que vai ter poema hoje? A gente precisa também da sua ajuda. Então, ó, se você tiver um poema, se você tiver um mote, alguma inspiração aí, manda pra gente, que a gente, ó, Fernando prepara aí também, a gente monta aqui e faz uma participação no final do episódio. Continuem participando, que é uma bênção ter vocês. Vocês nos ajudam, vocês nos motivam também a continuar firme e forte, trazendo essa reflexão da palavra de Deus. Beleza, pessoal? Vamos então falar de Jeremias. Essa semana foi Jeremias do capítulo 31, né, ao capítulo 35, né, 5 dias de leitura, muita mensagem de Jeremias, né, teve dia com live, teve dia sem live. Nessa semana, segunda-feira, foi dia com live, dia de comunhão,
capítulo 31, né? Muita gente fazendo sua leitura, e o capítulo 31 já começa falando assim, ó, lamento transformado em júbilo. E eu vou pedir para Fernando falar para a gente. Fernando, como é que foi aí a sua leitura? Qual foi o seu destaque aí, o seu resumão do capítulo 31, Fernando? Capítulo 31, como a gente sempre fala, né? É sempre muita coisa. Mas o que me chama muita atenção, Daniel, e aos irmãos que estão em casa, né? É que Deus, para esse Deus, nós sabemos que o povo estava cheio de dificuldades, cheio de problemas. Mas Deus, aqui a partir do versículo 31, do capítulo 31, diz que a nova aliança com Israel. E é interessante que eu tive observando, entre muitas coisas que a gente pode ver aqui, que para Deus, né, para Deus não há espaço, para o coração de Deus não há espaço para rejeição do povo. Deus jamais vai rejeitar o povo. E veja o que ele diz no versículo 37. Veja o que Deus diz. Ele diz, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, Então, Deus tinha motivos de sobra para rejeitar o povo. Mas Deus, ele diz, olha, se for possível, né, medir os céus lá em cima, se for possível sondar tudo aqui embaixo, eu vou rejeitar o povo. Em outras palavras, Deus queria dizer, eu não quero rejeitar vocês, eu não rejeito vocês. Então a gente pode ver, pode ter certeza que não há espaço no coração de Deus para rejeitar o povo, para abandonar seu povo. Deus sempre está arrumando um jeitinho de abraçá-los, de trazê-los para perto. Então, é um dos pontos que me chamou muita atenção. E eu quero dizer uma coisa, para nós humanos, essa atitude, né? Essa atitude, pensando em forma humana, é uma atitude de loucura. Olha, não ter espaço para alguém que faz o mal, mas é assim. As coisas de Deus a gente nem sempre vai entender. O importante é, Deus, no coração de Deus, não há espaço para rejeitar a gente. Vamos sempre ter a esperança. Deus vai sempre nos dar uma nova oportunidade. E foi esse um dos pontos que eu observei. Dentre muitos, né? Foi esse que mais me chamou a atenção. Amém, amém, Fernando, é verdade. Esse capítulo 31, na verdade, essa semana minha Bíblia ficou toda colorida, viu? Muita coisa, né? Eu lembro que na live eu falei também muita coisa, muitos pontos, né? É difícil fazer um resumão, né? É uma tarefa difícil a gente escolher somente um ponto, mas é verdade, né? Jeremias 31 mostra muito essa paciência de Deus. Ele diz, ó, é impossível não dar mais uma chance a vocês, é impossível não querer restaurar vocês, né? Foi uma bênção mesmo. Né, Jeremias 31. Como a gente começou bem a semana, né? Começou a semana se inspirando nessa bondade maravilhosa, né? Nesse amor maravilhoso de Deus. E aí, João, como é que foi também a sua leitura aí? Como é que foi o seu destaque, seu resumão do 31, João? Como você bem começou, né? É bom relembrar que era o lamento transformado em júbilo. Apenas do versículo 1 até o 22 foi assim. Mais adiante, do 23 a 30, vai trazer a prosperidade do povo de Deus. E do versículo 31 a 40 é a nova aliança com Israel, como o Fernando trouxe o versículo na frente. Eu voltaria para o 31, eu destaquei o versículo 31, e é fácil para você decorar, Daniel. Capítulo 31, versículo 31. Você lê para mim? 31. Exatamente. Diz assim, ó, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Perfeito. E aí, para o 33 agora, porque é a idade de Cristo, para você gravar 31 Também é e fácil lembrar, né? 33. É. O 33 diz, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo.
começar a semana assim, em união, na live, tudo de bom, tudo certinho. Se você não assistiu a live, corre lá depois, tá gravado, e dê o seu like. Por aqui, nós ficamos. Faça parte do povo de Deus. Hoje, enquanto na segunda-feira, Deus estava falando para Bianca, eu serei o seu Deus, né? E você será o meu povo. Então, hoje, Bianca, ela tem um Deus vivo, único, verdadeiro, tá certo? E ela, além disso, faz parte do corpo de Cristo. O que significa fazer parte do corpo de Cristo? É ter uma família, né? Uma família. Ela aqui, pelo menos nessa live aqui, ela tem 3 irmãos que ela pode contar, fora É verdade. mais de 250 pessoas lá na Boa Vista, onde ela vai se reunir. Então, faça parte do povo de Deus. Fazer parte do povo de Deus talvez seja um pedaço do PP, seja um mote. Olha aí. Será que tá chegando aí? Já estamos montando, né, João? Juntos aí, Já o começa, tá mote. vendo? Um mote. Maravilha. Perfeito. E essa aliança, né, que ele fala, né? Farei uma nova Aliança. aliança, né? Estamos nessa aliança agora, né? Hoje É. vivemos Ou essa nova vivemos aliança, né? a Junto nova com Jesus aliança. Cristo. Justamente, e fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte do povo de Deus, Daniel, quando, no caso, estou falando em Bianca porque foi o passo inicial hoje. Então, automaticamente, ao ela tomar a decisão, de imediato, acontece 3 coisas básicas, 3 coisas instantâneas na vida de Bianca. O que é que acontece? Quando ela desceu as águas, os seus pecados, eles foram zerados, foram Zero. perdoados. Com isso, quando ela vem, ela recebe o dom do Espírito Santo. E, em seguida, ela é acrescentada aos salvos, fazendo agora parte do povo de Deus. 3 coisas acontecem de imediato. Então, se você ainda não tomou a decisão, se ainda você não fez a aliança com Deus, faça hoje. Você pode deixar aqui um comentário para a gente entrar em contato através de e-mail e marcar um estudo. Eu acredito que eu, você, Daniel e Fernando estamos abertos para estudar com aquelas pessoas que têm dúvida, que ainda não tomaram a Total. decisão. Lá hoje eu estava dando uma aula e Bianca entendeu. Olha, amados ouvintes, tem algo importante que eu quero dizer para vocês. O que é necessário para ser batizado, que é uma das perguntas cruciais. Para a pessoa ser imerso, ser batizado, requer 2 coisas. A primeira é ter o entendimento o que é o batismo, e o segundo é ter água. E lá hoje à tarde, desculpa, lá na escola da Bíblia à tarde, do sábado, quando estudamos, o que aconteceu? Ela entendeu e tinha água. Então, enche o batistério e aí ela faz parte do corpo de Cristo, ela tem os pecados esquecidos, perdoados, e ela ainda recebe o dom do Espírito Santo. Então, são 3 coisas que acontecem de imediato. Imediato. Perfeito, perfeito. Que bom, né? Mais uma vez, dando boas-vindas aí a Bianca. E falta você ainda, se você está no Leia a Bíblia Cash e ainda não tomou sua decisão, faça parte também dessa aliança, né? Eu gosto muito de pensar nessa aliança como sendo Deus assinando o contrato, né? Deus assinou já o contrato, ele já ofereceu para a gente a vida eterna, ele já fez a parte dele e agora está esperando só a nossa assinatura, né? Agora falta a nossa parte a gente fazer. Ele já se antecipou, né? Ele já fez, ele não esperou a gente, né? Ele foi lá e fez a parte dele, agora só depende de nós, né? E que bom que Bianca entendeu, tomou a decisão e falta você. E se você conhece alguém também que ainda não tomou a decisão, mande esse vídeo para ela, né? Que vai que ela também entende hoje, né? Ouvindo aí o Leia a Bíblia Cast, vai que chega esse entendimento para ela, né? Compartilhe, manda aí pro pessoal que também tem mais pessoas sim para fazer parte dessa aliança. Valeu, João, né? Muita coisa, pessoal, nesse Jeremias 31. O meu destaque vai para o versículo 25, também foi muito difícil aqui eu escolher qual destaque aqui, mas já que vocês já falaram de aliança, eu vou falar do versículo 25, quando ele diz assim, ó, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma
desfalecida, né? Lembrei muito das palavras de Jesus, né? Quando Jesus diz, né, que vai trazer descanso para nossa alma, sabe? E é uma coisa que hoje em dia a gente precisa muito, né? Descansar, né? Descansar o físico, mas muitas vezes descansar a alma, descansar o espírito, né? Descansar esse mental, tirar essas preocupações, tirar essa ansiedade, né? Eu vejo muita gente hoje em dia com tanta ansiedade, sabe? É um problema de depressão, né? Problemas mentais, pessoal, que não se resolvem com remédio, né? Uma dor de cabeça, a gente toma um comprimido e fica bom, mas, né? E problemas de ansiedade, problemas, assim, né? De coisas que tá na nossa mente o tempo todo. Só Jesus, né? Só Jesus pode dar esse descanso, né? Esse descanso real, essa paz real, pessoal, né? Só quem experimenta esse descanso, né, essa satisfação maravilhosa é quem pode falar. É inexplicável, né? Eu não saberia aqui explicar para vocês como é, Daniel, esse descanso. Não sei, experimente. Experimente que você vai ver como é ter essa paz, esse descanso, e é real. Quando ele diz, satisfarei a alma cansada, sabe? E foi maravilhoso começar a semana, né? Começar a semana já dando esse descanso, porque apesar de estar começando a semana, a gente já, muitas vezes, já começa a semana cansado, né? E a gente já, né, pegou essa mensagem, foi maravilhoso esse destaque aí de Jeremias, capítulo 31. Coisa boa, pessoal, muito bom, muita coisa no capítulo 31. E na terça-feira tivemos o capítulo 32, cada um lendo na sua casa. Capítulo 32 que já começa dizendo: Jeremias compra um campo em Anatote. E aí, como é que foi, Fernando? Aí é o seu destaque, o seu resumão dessa compra desse campo aí de Jeremias, Fernando. Antes de tudo, eu faço uma pergunta. Por que será que Deus manda Jeremias comprar um campo? Na verdade, Deus mandou Jeremias comprar esse campo, né? A um primo dele, um filho de um tio dele. E a pergunta, se o país estava sendo atacado, destruído, né? A cidade estava sendo destruída, por que Deus manda, né? E aí, o capítulo, ele é muito rico, né? Jeremias, a gente sabe que Jeremias é um homem de Deus, ele ouve Deus, ouvia Deus, né? E ouve Deus. Então, no versículo 42, eu vejo essa resposta. Vamos ler aqui o versículo 42 para a gente entender, né? Porque a minha pergunta foi essa: por quê? Por que Deus manda Jeremias comprar terra se essa terra não vai servir para ele? Mas ele diz aqui, ó, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Então, Deus ainda tinha muito a fazer por aquele povo. Quer dizer, o povo ia voltar a ter o que tinha antes, né? Aquele país ia voltar o que era antes. Então Deus, ele disse a Jeremias comprar essa terra. Todas as coisas que existiam, as coisas boas que tinham, ainda ia ter. Então Deus ia restaurar o povo. Nós podemos ver nessa promessa, nessa ordem que Deus dá para Jeremias comprar terra, um sinal de prosperidade, um sinal de renovo, um sinal de tudo voltar ao que era antes. As coisas voltarem a fluir de forma de paz, ter paz. Então, quando Deus diz, faça isso, muitas vezes a gente não entende. A gente pensa que, ó, não adianta mais, já perdi, já não tem mais esperança, mas Deus manda ele comprar, porque Deus, como ele disse aqui, tudo que ele tinha feito, ele ia renovar. Então, foi esse o destaque que me trouxe, né? Vou ler aqui mais uma vez. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Deus prometeu e Deus dá sinais. Então, se Deus prometeu, Deus deu sinais, Jeremias podia comprar as terras e, com certeza, isso ia ser de grande bênção para ele e para os dele, né? Com certeza, com certeza. Podemos confiar, sim, nesse Deus. Valeu, Fernando, valeu. Muito bom aí o resumão, né? Esse destaque aí, né? Dessa confiança em Deus, né? E Deus sempre usando esses símbolos, né? Deus sempre dizendo, ó, compra isso, faz isso, bota alguma coisa para que, né?
Jeremias entendesse o que ele estava querendo, né? Deus explica tão direitinho as coisas, né? Ele vai explicando, ele faça isso. No início parece que não faz sentido, né, Fernando? Mas ele vai, ó, faça isso, pegue uma uva, pegue não sei o quê, né? Coloque o cinto. Eu lembro que teve um cinto também que se desgastou, né? Deus vai estar sempre explicando maravilhosamente, né? Todos os planos dele, né, Fernando? Às vezes, Daniel, às vezes a pessoa está doente, pensa que não tem mais jeito, e Deus diz, olha, faz isso, e a pessoa diz, não vou fazer mais, que já não tem mais tempo, não há mais jeito. Não Mas entende. não, se Deus manda fazer, não entende. Se manda fazer, que a gente faça. Agora, uma coisa que é muito, muito importante, é a gente saber ouvir Deus, meu irmão. Às vezes a gente não consegue compreender, né? Verdade. A nossa ignorância não deixa a gente compreender bem. Mas se a gente conseguir ouvir Deus, assim como Jeremias fazia, a gente vai ter muito sucesso na vida. É verdade, Fernando. E eu ainda acrescento, viu, assim, muitas vezes a gente nem precisa compreender, a gente só precisa confiar, né? Eu acho que Jeremias muitas vezes nem entendia, né? Nem compreendia no início, mas, ó, confie, né? Mesmo que você não compreenda, confie, né? Ouça essa voz que vai dar bom, com certeza. Deus, ele, né, faz coisas maravilhosas. Valeu, Fernando, valeu pela reflexão aí de Jeremias 32 e agora a reflexão de João 3,16. Como é que foi aí, João, teu resumão de Jeremias 32? Antes de chegar nesse ponto, eu queria acrescentar, né, o que Fernando falou que não entende e você, era como se eu dissesse, é como Deus dissesse para Fernando, para Daniel, para mim e para você que está acompanhando, se ele dissesse, vamos imaginar, se ele dissesse, João, Daniel, Fernando, você que está ouvindo, empurre a parede. A gente ia empurrar a parede e não ia acontecer nada. E depois, no outro dia, a mesma coisa, empurrar a parede, então vamos empurrar a parede, então. E aí chegasse um momento em que nós realmente dissemos, pai, não faz sentido, porque a parede não vai sair do lugar. Aí Deus disse, e eu mandei vocês moverem a parede, empurrar é uma coisa, mover é outra. O empurrar é do homem, o mover é de Deus. Aí fecha com o que a gente não entende. É perfeito. Isso. Deus, ele é assim. Então, hoje eu quero trazer a ideia que ele está dizendo para cada um de nós, empurre. Esse empurrar é você passar por todas as provações. No final, você vai estar mais forte. Então, você já ouviu, já creu, já se arrependeu, já foi batizado. E agora? Precisa ficar fiel até o fim. Vindo para o texto, amados, falou da compra de um campo, tem também Jeremias vai pedir esclarecimentos a Deus. E nesse mesmo capítulo, Deus vai dar a resposta. E aí chegamos na promessa de esperança. Nós sabemos quem é a nossa esperança. Nossa esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança. Mas aqui eu pediria para Daniel fazer a leitura do versículo 38. Ele é pequeno, Daniel. Versículo 38. Vamos lá, versículo 38. Diz assim: Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Veja, não é lindo? Agora, Maravilhoso. Maravilhoso. Agora veja um andar acima, né? Um degrau acima. O versículo 39. 39. Eu lhes darei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Essa é a pergunta. Como o povo de Deus vive? Como você tem vivido? O que Deus tem sido para você? Então, novamente, pela repetição, ouça Deus. Ouça Deus. Perfeito, João. Maravilha. Perfeito. Sempre ouvindo Deus, né? Sempre ouvindo Deus, mais Sempre e mais, Deus. né? Dizendo, ele dará um coração, né? Um coração maravilhoso, um caminho. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Será que é difícil ouvir isso e aceitar? Veja, é Deus dizendo, rapaz. É ele dando a escolha pra gente, né, João? Ele dizendo, ó, eu serei o seu Deus, e aí? Né? Faça essa escolha. Como é que a gente ouve algo assim e não reage, né, João? E não reage, né? E não decide exato. também, né? Sabe? É bronca. É verdade, né? Mas assim,
A gente já foi assim, né? A gente já passou muito tempo, né, Claro, sem querer ouvir, né? A gente claro, já foi assim, claro. mas, ó, não perca tempo, pessoal, não perca Se, tempo, né? se, se Daniel, escute, se todos ouvissem a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Não Não é verdade? haveria um ponto de Com pregação, de certeza. leitura do Leia a Bíblia Cast. Porque o propósito não é tornar vocês, meus amados ouvintes, peritos, nem no Antigo Testamento, nem na vida de Jeremias, nem de nenhum outro. Nosso alvo aqui é mostrar Cristo como a solução de todos os problemas. Falou em ansiedade, falou em depressão, mas hoje nós temos o médico dos médicos, e ele cura todos os nossos males, seja ele físicos, mentais, psicológicos, emocionais, Todo tipo. espirituais. É todos os tipos. Então, pensa no tomar uma vitamina C de Cristo e ser curado de todo pecado, Uau. toda podridão, tudo que você É é a verdade. pílula, né? Cristo é a Perfeito. pílula C. É o É um, multivitamínico, na verdade, né? Vai em exatamente. várias vitaminas. Muito É, bom, muito bom. E isso encaixa exatamente, João, aproveitando o gancho aí, exatamente com o versículo que eu tinha destacado aqui, de Jeremias 32, que é o versículo 27. Olha o que ele diz, tem tudo a ver com o que João falou agora. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. E ele faz uma pergunta: será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Olha a pergunta de Deus. Será que existe algo demasiadamente difícil, né? É a pergunta que ele faz, mas que, né, já sabemos a resposta, né, pessoal? Não existe nada muito difícil para Deus. Não existe nada impossível, na verdade, para Deus. Ele pode curar depressão, pode curar qualquer doença, pode, na verdade, esse é um Deus, né, que eu fiquei me lembrando, é um Deus que ele nos conhece dentro de nós, sabe? O mundo aí fora conhece a sua aparência, conhece o que você diz, conhece o que você come, o que você faz, o que você externa, né? O mundo só conhece o que você externa, mas ó, as suas angústias, os seus medos, os seus traumas, aquilo que não te deixa dormir, só Deus conhece. Só Deus conhece isso aí, ele pode curar sim, é só você deixar. É só você deixar, é só você entregar a sua vida a ele, é só você se aproximar dele, é só você querer conhecer mais ele, que ele vai lá, ó, sondando seu coração, ele vai tirando tudo isso, sabe? E eu gosto de dizer que Deus, ele nos conhece melhor do que a gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente não se conhece por completo como Deus nos conhece, né? Às vezes tem coisas que a gente nem se conhece, tanto que a gente vai para psicólogo, né? Muitas vezes a gente vai para psicólogo e acaba descobrindo coisas de nós que a gente nem sabia, né? Mas Deus já sabe todas as coisas, né, do nosso interior, pessoal. Então entrega a sua vida para esse Deus, ó, que esse Deus nada é demasiadamente difícil para ele, nada, né? E muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, mas eu tenho uma pessoa". Eu penso muito nisso, sabe? Eu conheço algumas pessoas que eu fico pensando: "Poxa, essa pessoa nunca vai entregar a sua vida a Cristo. Essa pessoa é muito difícil. Essa pessoa não tem jeito". Mas ó, às vezes quando eu leio esse versículo, né, me vem à memória: não, não é difícil, né? Para Deus não é difícil. Para mim é difícil, mas se Deus quiser, né, no tempo certo, na hora certa, Deus vai agir. É porque às vezes a gente quer as coisas na hora, né? Às vezes a gente quer as coisas, né, no nosso tempo, no nosso momento, a gente quer resolver logo e tudo é no tempo perfeito de Deus, meu amado, né? Confie nesse Deus que ele pode todas as coisas. Olha aí, pessoal, só mensagem boa, né? Só mensagem de esperança. Essa semana começou só para renovar realmente o nosso coração, renovar nossa esperança, né? Só mensagens maravilhosas desse Deus no capítulo 31, 32 e agora vamos falar do capítulo 33, que a gente leu na última quarta-feira, dia de live também. E olha como já começa o capítulo 33, ele falando promessas de paz, promessas de prosperidade, né? Continua essa vibe maravilhosa aí, né? Dessas bênçãos de Deus. E fala aí, Fernando, como é que foi então teu resumão do capítulo 33? Esse capítulo 33, como todos, né? Você falou aí, é só esperança, só coisa boa. Apesar de que Jeremias estava preso, né? Estava preso Foi no mesmo, pátio bem da lembrado. guarda, né? Ele estava preso no pátio da guarda. E a gente fala de coisa boa, mas quem está com Deus sempre vai ter coisa boa. E vê só o que Deus diz para ele. Foi isso que me chamou a atenção, né? Na verdade, Deus se compromete em fazer revelações para ele. Deus se compromete em fazer revelações. Mas vê qual é a exigência de Deus.
chame por mim. Versículo 3, capítulo 33, versículo 3. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, é algo maravilhoso, né? Você receber de Deus revelações, conhecimentos de coisas ocultas e grandes que você não conhece. Com certeza, são coisas boas. Porque Deus, Ele quer o melhor para nós, né? E quando Ele dá a um servo seu essa notícia, né? Que se Ele chamar por Ele, Ele vai revelar coisas grandes e maravilhosas. Isso é verdadeiramente uma promessa de muita esperança, muita prosperidade. E esse capítulo, ele tá cheio de coisas boas. Por exemplo, ele vai mais na frente falar da destruição e da reconstrução, né? Então, e da compaixão para com o povo. Então, o meu destaque hoje para esse capítulo, Daniel, João, vocês, irmãos que estão em casa, que, vou dizer, estamos lendo aqui bem rapidamente, mas nós podemos refletir sobre só esse versículo 3, quando Deus diz, chame por mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Só esse capítulo, só esse versículo aí, dá para a gente refletir um bom tempo, e dá para a gente se edificar, se fortalecer com essa mensagem. Só com esse versículo, né, Fernando? Tão pequenininho, né? Chame por mim. Eu achei maravilhoso também, né? A gente precisa chamar por ele, buscar ele, como eu falei, se aproximar dele, sabe? Eu sou batizado há mais de 20 anos, 22 anos, e cada dia mais eu tenho aprendido novas coisas. Cada dia mais ele tem me mostrado justamente essas coisas ocultas, né? Cada vez mais, ó, né? Vai aparecendo, mas precisa partir da gente, né, Fernando? Precisa eu chamar, precisa eu me aproximar, precisa eu querer buscar. Se eu ficar em casa sem fazer nada, né, só sentado no sofá, né, a gente não vai ter essas revelações tão maravilhosas que ele nos prometeu, né? Essa promessa, né? Ele quer cumprir, mas depende da gente, né? Depende da gente. Coisa boa, muito bom. Fernando aí trazendo mais uma mensagem pra gente ao som dos passarinhos. Estou ouvindo aí, viu, Fernando? Você tá na natureza aí, legal, né? Esse programa de hoje, pessoal, você fica aí curtindo também, tá certo? Ó, o som da natureza. É uma coruja, Fernando, não sei se é uma coruja que tem aí, piando, mas tô gostando, viu? Tô gostando aí, né? Pra gente também ter um pouquinho da natureza de Deus, tá certo, pessoal? Beleza, Fernando, valeu pelo resumão do Jeremias 33, e agora vamos ver João, né, João? O que é que tem aí pra gente de Jeremias 33? Você está falando sobre a natureza, é uma forma de Deus se revelar, é através da natureza, Também é a revelação natural de Deus, é a natureza. Então, talvez esse pássaro, né, ao ouvir, você possa pensar, poxa, quem criou o pássaro? Por que foi dessa forma? Nessas perguntas que a gente vai se não é encaixando, né? verdade? É Entender? verdade. Então, eu acho isso interessante. E aí a gente vem para o texto, aí a revelação é especial. Então, eu já ouvi o pássaro, agora a gente, né, meditando na palavra, onde é a revelação divina, é Deus falando agora de uma forma especial, através ele mesmo, as palavras são dele, né? E aí, Isso. basicamente, Daniel, eu pediria para que você fosse para o versículo 14, lembrando, né, é bom relembrar que Jeremias, capítulo 33, fala sobre a promessa de paz e prosperidade, na verdade, e a repetição da promessa de renovo de Davi. Então, Uhum. versículo 14, o que é que ele diz, Daniel? Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. E o versículo 15, Daniel? Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. É o renovo, na verdade é o renovo. Aí a gente para e pergunta, quais são as promessas que Deus tem para você, meu amado ouvinte, não é? Agora, por outro lado,
nós também precisamos cumprir a nossa promessa que fizemos de não pecar, e aí pecamos, mas aí vem o nosso Salvador Jesus, como um advogado fiel, ele vem nos defender e agora nos dá a oportunidade de não mais errar, com a sua graça e a sua misericórdia. Então, o que eu digo para você hoje? Cumpra, né? Cumpra. Nós sabemos que Deus, ele é fiel. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Só tem uma coisa, apenas uma coisa que Deus, ele ainda não cumpriu, que é a volta de Cristo, que só ele sabe. O restante, tudo que ele disse, ele cumpriu. Eu tenho certeza que quando ele disse para todos, estarei com vocês todos os dias até o fim. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus Amém. está com a gente, com o povo dele, porque ele não é homem para mentir. Nós é que mentimos, mas ele não. Ele é fiel. E É verdade. você tem sido fiel? Então cumpra suas promessas. Olha o Cumpra mote também. aí se formando. É, Olha o olha, mote, olha, cumpra, cumpra as vai promessas. pegando. Eu tô Vai ligado aí, tô pegando. ligado. Vai pegando aí o modo. Maravilha, maravilha, Daniel. Maravilha. Valeu, valeu, João. É verdade. Deus tem cumprido, né, todas as suas promessas. Não tem uma promessa, né, que Deus, né, ele fez e não cumpriu, né? Só tá faltando essa, né, a de Jesus, né, que estamos esperando, né? E é bom ficar ativo, porque se a única que não foi, pode ser agora mesmo, pode ser no Exatamente. piscar de olhos. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Valeu, João. Olha aí, resumão, muita coisa, pessoal. Esse capítulo 33 realmente, né, deixou minha Bíblia também toda colorida, muitos destaques, né, muita coisa. E para resumir aqui, pessoal, a minha parte, já que vocês falaram dessas outras coisas, eu vou destacar só o miolinho, né, o miolinho do versículo 11, tá certo? O versículo 11 é bem grandão, mas eu quero destacar o miolinho, que na verdade é um salmo, né? Quando ele diz: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele citando aí o Salmo 136, né? Deus dizendo: deem graças ao Senhor. Jeremias falando: deem graças ao Senhor, por quê? Porque ele vai restaurar, né? Porque ele vai transformar. Né? Ele dizendo assim: ó, vocês vão ouvir som de festa, vocês vão ouvir a voz do noivo, a voz da noiva, vocês vão ouvir pessoas cantando, né? Pessoas se alegrando, sabe? Todo mundo vai se alegrar, vai trazer ofertas de ações de graças, né? É só alegria, sabe, pessoal? E esse versículo me lembra duas coisas. Me lembra que a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus, realmente, dando graças a Deus. Eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece de estar agradecendo, sabe? Eu já passei por situações que muitas vezes eu pedi a Deus, né? E aí aconteceu, Deus me deu, e muitas vezes na correria do dia a dia, né, para lá para cá, eu fui dormir e não agradeci. Esqueci de agradecer. E no outro dia eu disse: eita, pai, eu pedi tanto a Deus e chegou e eu não agradeci. Então, né, me lembra, tá sempre me lembrando isso. Vamos agradecer, pessoal. Vamos dar graças a Deus. Vamos render graças a Deus, porque, ó, né, com Deus é só alegria. Com Deus, realmente, a gente tem essa promessa maravilhosa, né? Fala aí, João, pode falar. Para não passar em branco, eu convido o Daniel. Rendei graças ao Senhor, porque ele é Porque ele é bom. bom. Rendei Render graças graças. ao Muito bom. Senhor, porque ele é bom. Porque ele é bom. Porque a sua misericórdia Misericórdia dura dura para para sempre. sempre. Rendei Rendei graças. graças Muito bom. ao Senhor. Senhor, um cântico aí, né? Boa, já vou anotar aqui esse cântico, né? Render graças ao Senhor, pessoal. Muito bom. Quarta-feira, estamos convidando você a louvar conosco a partir das 16h30 até as 17h30 na Avenida Conde da Boa Vista. Se você vai passando pela cidade, se você está em Olha aí. casa, eu quero aprender esse louvor. O Daniel vai lá, Vamos vai lá. trazer, vai treinar Me mais, lembra, né? João, me Assim, porque lembra. é fácil. Muito bom, muito Render bom. Render graças ao graças ao Senhor. Beleza. Senhor, porque Ele é bom. Beleza, João. Bem lembrado, pessoal. Toda quarta-feira tem culto de oração, né? Nesse endereço aí que João falou na Escola da Bíblia lá, 1437, pessoal. E vamos lá, vou estar lá, né, para a gente cantar esse louvor, então, né? Vou lembrar aí de cantar esse louvor, render graças ao Senhor, para a gente estar lembrando de agradecer. Nesse dia de oração, pessoal, a gente se reúne
né? A gente ora agradecendo, né? Pedindo e também agradecendo a Deus, né? Muitas coisas legais. Valeu, Amém. bem lembrado, tá, pessoal? Vamos sempre lembrar de dar graças ao Senhor. E a outra coisa que me lembra esse versículo é justamente aquele dia da volta de Jesus Cristo, né? Eu acho que esse dia vai ser maravilhoso, pessoal. Quando Jesus voltar, quando Deus cumprir essa última promessa que resta, ó, vai ser assim. Eu fico imaginando que vai ser exatamente assim, ó, som de festa, som de alegria, voz de júbilo, sabe? A voz do noivo, a voz da noiva, né? Deus nos coloca como a sua noiva, né? E ele como o nosso noivo, sabe? Então, nesse dia vai ser maravilhoso. Agora, ó, não vai ser maravilhoso para quem não está no reino, né? Não vai ser maravilhoso, não vai ter essa festa para quem não realmente segue a ele, para quem não quer estar com ele, não vai ser maravilhoso. Por isso, faça a sua escolha, faça a sua decisão de estar com ele, que eu garanto a você que vai ser exatamente assim, som de festa, som de alegria, e a gente é muito ansioso, né, para chegar esse dia, com certeza. Valeu, pessoal. Esse foi, né, um resumão de Jeremias 33, pessoal. Tem muita coisa, né? Não dá para a gente falar tudo aqui, mas deixa aí nos seus comentários, deixa aqui nos comentários também o que te edificou, né? Que a gente comenta também no próximo episódio, beleza? Vamos falar agora de Jeremias capítulo 34, Fernando. O que foi que teve aí na sua leitura, Jeremias 34? 34. Nesse momento, Jerusalém estava sitiada, né? E Nabucodonosor, todo o povo dele, todos os exércitos estavam atacando Jerusalém. E é interessante que, dentre muitos erros, né, cometidos pelo povo de Deus, como, por exemplo, a infidelidade, idolatria, crença em falsos profetas, contendas, mais um dos problemas que existia lá era a escravidão. Tinha muita gente que era, muitos judeus, escravos, né? E eu imagino, a palavra não diz claramente, que eram pessoas menos favorecidas, né? Pessoas pobres, excluídas. Eles eram escravos do povo, de muitos lá. E na aliança, né? Uma das reivindicações era que Deus traz através de Jeremias, era libertar esse povo. Eu fico imaginando, né, que se esse povo fosse liberto, como foi liberto, eles libertaram o povo, mas depois já prenderam, já escravizaram de novo. Eu imagino que essa escravidão, ela também, assim como a idolatria, a infidelidade e outras coisas mais, ela trouxe maldição para o povo, para o país, para a cidade, né, para Jerusalém, porque ela enfraqueceu o número de pessoas que iam resistir, né, no combate contra os babilônios. Então, a gente vê que isso é uma injustiça. A escravidão é uma injustiça. E Deus, ele não está a favor disso. Então, mais um dos problemas, né, que a gente pode ver que veio a fazer com que aquele povo pudesse ser punido por Deus. Na verdade, a gente às vezes traz só uma questão, idolatria, ou infidelidade, ou crença em falso profeta, mas é um conjunto de coisas, um conjunto de problemas, de desobediência, podemos dizer assim, porque tudo que a gente comete de erros, na verdade, são desobediências. Então, a escravidão de seus patrícios, né, dos judeus, também era uma desobediência ao reino de Deus, né? A justiça de Deus não permite que ninguém seja escravo de ninguém. Então, era mais um dos problemas, né? Então, isso também contribuiu para que o povo, para que Jerusalém sofresse, para que eles tivessem também, fossem amaldiçoados. Posso dizer que a escravidão fez com que eles também fossem amaldiçoados. Foi um dos pontos que chamou a atenção, porque Deus, ele é justo, ele quer justiça, e ele não iria, né, abrir mão nesse momento, se o povo estava fazendo injustiça com os demais. Então, é um dos pontos que me chamou a atenção, e nós precisamos pensar, né? Será que nós somos justos com os nossos menos favorecidos? Será que a forma como nós tratamos essas pessoas, que muitas vezes a gente pensa que não é escravidão, mas muitas vezes nós escravizamos pessoas, não botando ele no tronco, mas
pagando baixos salários, fazendo injustiças diversas com ele, prendendo ele de alguma forma que a gente domine ele, sem dizer que é escravo. Verdade. Né? Então, que a gente possa pensar. O livro de Jeremias, ele é extenso e dá para a gente fazer reflexões diversas. Mas é um ponto muito importante, realmente, Fernando. A gente, né, ele fala muito de idolatria, né, que realmente o povo esqueceu de Deus, mas tinha várias outras coisas, né? Não é só isso, né? Deus não castigou o povo só por isso, né? Tem muitas outras coisas que, obviamente, não vai estar tudo na Conjunto de Bíblia, coisas. né? Não vai estar tudo na Bíblia, né? Não vai estar 100%, mas com certeza o povo, né, fazia muita coisa errada e realmente esse é um ponto importante, pessoal. A gente precisa andar íntegro aqui na terra perante os homens, né? Deus se agrada quando a gente trata bem as pessoas, né? Deus se agrada quando a gente trata as pessoas com justiça, com generosidade, sabe? Tudo isso faz parte também do ser cristão. Tudo isso faz parte também de agradar a Deus. A gente agrada a Deus quando a gente, né, trata todo mundo bem, e isso inclui não escravizar, não pagar mal, né? Não fazer, muitas vezes, falar com grosseria com a pessoa. Às vezes, só um falar, às vezes, né, ofende o irmão. E tudo isso faz parte da gente andar fazendo a vontade de Deus. É verdade, é verdade. Excelente ponto, Fernando. Bem lembrado aí, né, para a gente meditar. Valeu, Fernando. Esse foi Jeremias 34 na visão de Fernando, e agora vamos ver na visão de João 3,16. O que é que tem aí, João, para a gente de Jeremias 34? É bom relembrar que Jeremias 34 fala a mensagem para Zedequias e também que os escravos devem ser libertos. E aí, eu peço para Daniel ler o versículo 13, que foi eu destaquei o 13. O 13 diz assim a palavra: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com os pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, vou ler o 14, ao fim, ou não precisa? Não precisa, porque eu Ah, queria o 16 agora, eu queria dar tá mais certo. 2 passos, deu os 2 passos, Vamos lá 16. então, 16. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, conforme a vontade deles, e os sujeitaram outra vez à escravidão. Então, por isso que eu dei o passo, entendeu? Porque eles Uhum, mudaram de ideia, né? pois é. Então, qual é a pergunta, né? Como é uma vida de servidão? Vocês falaram coisas boas e eu queria dizer para vocês que um dia eu fui escravo também do pecado. Eu fazia as coisas que a carne, pedia. Eu fazia as coisas totalmente. Então, eu pensei que eu tinha liberdade. Eu pensei que eu tinha liberdade. Mas, na verdade, eu nunca fui liberto. Eu vivi preso, uma escravidão do pecado. Quando eu tenho a minha vida transformada na pessoa de Cristo, aí hoje eu sou liberto. E você também. Você pode dizer, não, olha, eu sou. Não, meu amigo. Se não entregou a vida, é escravo do mundo, das coisas do mundo. Quando é entregue a vida, você é liberto. Veja, nós hoje estamos aqui, como você pode mudar de ideia. Muitas vezes nós mudamos de ideia. Mas Deus nunca mudou, porque Deus é imutável, ele não muda. Quem muda somos nós. Então, o que eu digo para você hoje? Não seja escravo novamente. Não seja escravo novamente, talvez seja uma ponte ou um mote para daqui a pouco no PP. Vai ter ou Mais não? aí. Faça a Mais um mote pesquisa. aí. Bota aí, Mais um comenta mote aí, né? aí. Faz um mote, É ó. verdade, isso Não aí. seja escravo novamente. Não seja escravo novamente, não seja escravo do pecado, lembrando, não é, que Isso. se não é na pessoa de Jesus, você é escravo de alguma coisa. E Perfeito, eu já fui perfeito. escravo. Você não falou, mas você virou a chave, né? Como você falou, né? Você virou a Eu chave, virei, né? Virou a eu chave, mudei a virou a chave. chave Eu aí. vou mudar a chave, Mudou a porque chave. A a gente gente não pode falou, escravizar as pessoas e também você não ser escravo, né? Do não ser pecado escravo. Muda a chave. ou de qualquer coisa, né? É verdade. A gente tem essa ilusão, né, João, quando a E, gente e não não, e conhece a quem, Cristo, né? isso, e quem não está na pessoa de Cristo, Daniel, Fernando e você ouvinte, pensa que está na liberdade, que
Mas não tá, meu irmão, porque Não tá, não tá. eu vivia num mundo pecaminoso, tudo errado, e eu achava que eu tenho liberdade. Não tinha. E se não for Jesus, por isso que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Às vezes, Daniel, Fernando e você ouvinte, você sabia que tem algo tão escondido chamado tradição, onde muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, feito nós estamos vendo aqui, e a tradição, ela tem um peso maior do que as escrituras, uma tradição. Você sabia que uma denominação, talvez, se você não tiver a ciência, não, aqui, não, meu irmão. Você pode entrar, sair de onde você quiser, somente através de Cristo. E aí, qual é o caminho? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Você tem que ter a liberdade. Agora, Isso. pessoas, líderes espirituais, de faça isso, faça aquilo, e você diz que é liberto? Não, meu irmão. A ordem é de Jesus. Vinde, né? Vinde a ordem. Vinde todos que estás cansado, eu estava no pecado, estava perdido, sabe? Estava no fundo do poço, José. E achava que eu tinha Achava que liberdade. tava, né? É. Não, poxa, nada, aqui não, aqui está tranquilo. Tá não, meu irmão, tá não. Somente Jesus é que você encontra a verdadeira liberdade. Amém, amém. É verdade. A gente vive numa ilusão, né? Quando a gente não conhece a Cristo, a gente vive numa ilusão, né? A gente é preso a tanta coisa, pessoal, tanta coisa, sabe? E que a gente não percebe, realmente. A gente precisa abrir os olhos, deixar alguém abrir nossos olhos, e aí quando a gente olha para trás é que a gente vê, poxa, eu era preso mesmo, né? Eu era preso mesmo, sabe? E Jesus nos liberta, e é maravilhoso isso. Essa liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, né, João? E muitas vezes, né, a pessoa é preso do trabalho mesmo, feito que vocês falaram. É, Às vezes não, às vezes é um divertimento, é um isso, futebol, é algo, sabe, é um lazer que se torna uma escravidão. Você acha que aquilo ali, a gente não tem como não falar nos vícios, não é? Os exato, vícios, exatamente. na verdade, são aqueles que nos escravizam, Que porque nos hoje prende. É, que nos prende, o que nos prende. Então você tem que partir para esse princípio, que somente Jesus, ele liberta. perfeito. Perfeito. Eu lembro que essa semana, o meu destaque desse capítulo também é esse ponto de escravidão. Eu lembro que eu falei essa semana na live, dizendo isso, né? Que você é escravo de tudo aquilo que você não consegue, né, dizer não, aquilo que você não consegue dominar. Se você não consegue dizer não para algo, sabe? Aí você é escravo daquela coisa. Simples assim. Né? Se você não consegue dizer, eu não vou fazer isso hoje, eu não vou. Pronto, se você não consegue dizer isso, eu não consigo, Daniel. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, escravas de comida, né? É muito comum as pessoas dizer, eu fui numa festa, chegou um bolo para mim, eu não consegui negar. Veja, eu não consegui dizer não. Tem como dizer não? Quer dizer, você inconscientemente está sendo escravo ali da Escravo. comida, né? E parece uma coisa inofensiva, sabe? Mas você está ali preso, você não consegue, você não tem domínio próprio, sabe, sobre você mesmo. E isso é muito grave, né? E um dos frutos do Espírito é justamente, né, você ter o seu domínio próprio, né, de você Domínio mesmo, próprio. né, coisa que a gente não Exato. tem. A gente pensa que tem, mas não tem. Perfeito. Valeu, Maravilha. valeu. Maravilha. Muito bom. Olha Maravilha, quanta Daniel. coisa, pessoal. Quanta coisa que aconteceu há tantos anos atrás em Jeremias e a gente está aqui debatendo, trazendo para os dias de hoje, né? Podendo aplicar em nossa vida perfeitamente, né? Hoje em dia. Muito bom, João. Valeu, Fernando. E chegamos no capítulo 35 de Jeremias, pessoal. O último capítulo que a gente leu essa semana foi um dia de live, né? Foi na sexta-feira, todo mundo sextando aí, né? E foi um capítulo, não foi tão grande o capítulo, mas foi um grande exemplo, né? Que a gente viu lá dos recabitas, não foi, Fernando? Conta aí pra gente. É interessante, né? A gente vê aqui Deus, ele falando com o povo como se fosse em parábola, né? Vamos imaginar assim, mais ou menos. Ele pega um exemplo dos recabitas, né? E leva para o povo, coloca na Mostra frente para do o povo, povo, né? mostra para o povo, né? É interessante os irmãos que seguiram a live, né? Viram, leram, né? Na sexta-feira, que Jeremias ofereceu vinho, né?
aos recabitas, né? Aos filhos de Recabe, e eles não beberam vinho. Eles foram orientados pelos seus pais para não beber vinho, né? Foi uma das orientações que eles receberam. E eles obedeciam. Isso já faziam muitos anos. Eles obedeciam. E Deus usou esse exemplo. Se nós abrirmos no versículo 13, Deus diz: será que vocês não vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras, né? Diz, olha, aquele povo, os recabitas, os filhos de Recabe, eles obedeceram os seus pais, não bebiam vinho. E vocês, será que vocês não vão me obedecer? Então, vê aí a fragilidade desse povo. Eu posso dizer, a gente está falando ainda há pouco de tradição, né? De tradição. Mas a gente pode ver aqui que a obediência, na verdade, não é uma tradição, é uma honra, né? Honra-se o pai. Então, aqueles recabitas estavam honrando o pai deles, e com certeza eles entenderam que beber vinho, fazer certas coisas que ele proibiu, não seria bom. E Deus também proibia o seu povo, ou melhor, orientava o seu povo a não fazer certas coisas, mas o povo não obedecia. E Deus usou esse exemplo para chamar a atenção do povo, né? É muito interessante, né? Como Deus, ele é sutil na sua orientação, né? Como Deus é sábio, como ele quer o nosso bem. Ele arruma Verdade. todo jeito de nos surpreender. E essa foi a forma que ele fez, né? Trazer alguém e mostrar ao povo. Aquele povo era É obediente. Eles maravilhoso. poderiam ser assim também. Foi um dos É pontos maravilhoso. muito importantes que me chamou a atenção nesse capítulo, Daniel. Foi muito bom mesmo, Fernando. Foi uma bênção, né? Esse capítulo. Eu vejo muito, Fernando, nesse capítulo, já adiantando aqui meu resumo, né? O orgulho de Deus. Sabe assim, Deus se orgulhando, né? Assim, a gente vê que ainda existe pessoas, ainda existe, você ainda pode ser um exemplo para outras pessoas, sabe? Eu me lembrei muito de Jó, né? Quando Deus diz, né, para Satanás: olha meu servo Jó, né? Deus falando com orgulho de Jó: olha meu servo Jó, o que ele faz. Né? E eu vejo que Deus ainda hoje pode fazer isso. Deus ainda pode olhar para a sua vida, para a minha vida, e dizer: olha o meu servo Fernando, olha o meu servo João, né? Olha o meu servo, né? Olha aquela família, olha aquela igreja, como ela cumpre a minha palavra, olha aquela, né? Sabe, eu vejo, né, os olhos de Deus brilhando assim de orgulho, e é maravilhoso a gente, né, querer agradar o Pai, né? Deus se orgulhar da gente, mesmo a gente, sabe, nós não somos perfeitos, né? Os recabitas com certeza tinha lá suas falhas, tinha suas deficiências, mas orgulhando Deus, né, nesse ponto da obediência, e Deus usando eles para dar o exemplo para outras pessoas, sabe? Eu acho que é isso que é ser luz hoje em dia. Isso é que é ser sal, né? As pessoas olhar para a gente, ser o exemplo, né? E a gente ser o exemplo, mesmo com nossas falhas, com nossas deficiências, a gente pode sim ser um exemplo bom para outras pessoas e honrar a Deus com nossas vidas, né? Eu achei maravilhoso esse ponto, maravilhoso. Valeu, Fernando. E aí, João, como é que foi aí a sua leitura na sexta-feira de Jeremias 35? É bom relembrar que Jeremias, capítulo 35, fala sobre o exemplo dos recabitas, né? Então, são 19 versículos, eu fiquei com os dois últimos, o 18 e 19, basicamente a mesma coisa que vocês. Então, eles obedeceram, eles guardaram, né, os seus preceitos. Então, acho que a base é essa. E a pergunta é: você tem sido obediente? Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem servido? Porque lá no final ele diz, né? Nunca faltará filho, né? Um descendente homem para me servir. Eu achei esse ponto aí de geração em geração. Sempre Deus vai levantar. Então, talvez, por último, sirva a Deus. Seria o mote, a última pedra do mote. Sirva a Deus, né? Guarde os seus mandamentos. Esse seria o ponto para nós Amém. hoje. Amém. Guarde seus mandamentos, né? Continue sendo obediente a Deus. Siga o exemplo dos recabitas, né? Os filhos de Recabe, né? Siga o exemplo e seja exemplo para outras pessoas também, que com certeza vai agradar a Deus. Valeu, João. Valeu, Fernando. E foi esse, pessoal, o resumão da semana. Nos esforçamos aqui, viu, para escolher pontos, porque ó, tem muito mais coisa, né? Esse ciclo
5 capítulos aí riquíssimos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com você também de outras formas, de outros momentos. Continue lendo a Bíblia, continue firme na palavra, que Deus vai continuar, sim, falando com vocês. Beleza? Muito obrigado, né, por estar conosco, mas antes da gente ir embora, tem o PP. Tem ou não tem, João, aí, PP, esses motos aí que você montou? Vamos ver aí esse Pronto. PP. Segunda-feira, faça parte do povo de Deus, né? Na terça, ouça Deus. Na quarta, cumpra suas promessas. Na quarta, não seja escravo, né? Então, tem muita coisa aí. Eu peguei assim, Como é? ouçam, começando, ouçam, conheçam o grande Deus e apareçam. Peça e que nada impeça de conhecer esse Deus que todo dia aparece e que seu amor sempre cresça e apareça. Obedeçam e cresçam. Faça parte do povo de Deus e se fortaleça. Tem rosa, tem cravo, mas você, meu irmão, não seja escravo, não. É tão bom ter união e fazer parte desta comunhão. Fazer o resumão é tão bom, dá um trabalhão, mas para Jesus, fazendo com prazer, não é mesmo, meus irmãos? Estamos chegando ao final do resumão. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, boa, gostei, né? Como sempre aí, João, sempre trazendo os motes, né, da semana, né, juntando aí todos os pontos da semana e trazendo esse pré-poema maravilhoso pra gente. Gostei. Essa parte, Daniel, dá pra gente, né? Olha, vê só. É. Fazer um resumão é tão bom. Pegou o Dá mineiro um, aí, não foi? Ainda encaixou o tão mineiro aí bom. do bom. Foi, porque, vê Foi. só, dá um trabalhão, mas Tá sim. para Jesus fazemos com um prazer, não é mesmo, meus irmãos? Aí vocês dizem, dá um É verdade, é trabalhão, verdade. Dá um trabalho, pessoal, dá um trabalho, mas realmente é mas com prazer. É um prazer é com trabalhar para Deus, prazer, né? É está. um Aí vocês prazer. dizem, aí vocês confirmam, né? Beleza, Legal, legal. perfeito, perfeito. Dá um trabalhão, pessoal. Por isso que a gente pede seu like aí para ajudar a gente, né, a continuar nos ajudando. Precisamos da sua ajuda, né? Mas é um prazer, sim, trabalhar Apareçam, para Deus. fortaleçam, né? Para se Apareça. fortaleçam, né? Não seja Muito escravo, não, bom. meu Não irmão. seja escravo, não seja escravo, Não né? seja escravo. Muito legal, João. Parabéns, valeu aí por mais um pré-poema, o pré-poema da É. semana, pessoal. E agora vamos para o poema de Fernando. O Fernando aí já pronto para falar para a gente esse poema. E Noêmia mandou alguma coisa essa semana, Fernando? Ela mandou, só que eu não tive tempo de desenvolver, não. Eu tenho Olha um aí, então poema fica aqui. guardado. Fica Ela guardado para o mandou, próximo. ela trouxe aqui eu não fiz essa semana. Eu trouxe outro poema aqui Pronto. e começa com um salmo, né? Diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Só Ele pode fazer as coisas que ninguém faz, atender os seus desejos, trazer alegria e paz, renovar sua esperança, tudo isso e muito mais. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se você está chorando, desenganado da vida, pensando que não tem jeito, que não há uma saída, acredite que com Ele nenhuma causa é perdida. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se tudo parece trevas, se o medo lhe apavora e a dor invade o seu ser, tira a razão de viver, entregue sua vida a Ele, que Ele cuida de você. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Para Ele não há nada impossível. Tudo Ele faz com prazer. Ele faz água virar vinho, faz o morto reviver. O que é que em sua vida Ele não pode fazer? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração.
Amém, amém. Gostei demais. Deleite-se no Senhor. Maravilha, maravilha, Fernando. Que coisa linda, né? Deleite-se no Senhor. É um Senhor. salmo, Pessoal. né? Sempre, É um salmo. Né? O salmo aí, o salmo. Muito legal, né? Fica aí guardado, então, um mote de Noêmia para os próximos episódios. Valeu, pessoal. Continue participando, continue mandando. Valeu, João. Valeu, Fernando. Valeu você que está nos ouvindo pela companhia. E vamos nos despedindo. Até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tem mais Jeremias na próxima semana, se Deus permitir. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Boa semana para todos nós. Boa semana de leitura para todos nós. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, pessoal. Um abraço.